Olá pessoal, meu nome é Jader e esse é o primeiro vídeo da nova série do canal Educa Mais Investe. Esse canal foi criado para ajudar os meus alunos. Eu sou professor de educação financeira e gestão empresarial e esse canal foi criado para ajudar os meus alunos com as matérias da grade curricular dos cursos que eu ministro. Mas depois de um tempo eu criei cursos de educação financeira e alguns dos meus alunos me pediram: professor, faz algum conteúdo voltado à educação financeira no seu canal, que vai ajudar bastante. Então eu já comecei a fazer algumas chamadinhas aqui sobre renda fixa, vou fazer sobre renda variável também, e com o intuito de educar financeiramente. Como o próprio nome do canal já diz, o foco aqui é educação mais investimentos. Então a maioria dos meus alunos chega para mim e fala: professor, eu quero investir em bolsa de valores, eu quero comprar tesouro direto, mas a primeira coisa que eu pergunto para eles: e as suas finanças, como andam? Você deve para algum banco, alguma instituição financeira? Sobra dinheiro no final do seu mês? E a maioria dos meus alunos me dizem ou que não sabem ou que têm dívidas. Então o primeiro passo da educação financeira é justamente a gente conseguir planejar o nosso controle financeiro, saber em que situação nós estamos. Então, dito isso, aqui no canal nós temos algumas playlists. Para quem é empreendedor, então falando um pouquinho sobre plano de negócios, estratégias de empreendedorismo, um pouquinho aqui, como eu falei para vocês, sobre títulos, sobre renda fixa. Também tem matéria sobre departamento pessoal, administração. Aqui eu tenho as playlists voltadas ao canal. Então vocês podem entrar aqui no canal e dar uma olhada nas playlists, ver o que já tem disponível lá. E eu vou continuar soltando vídeos sobre matérias e também esse tipo de vídeo aqui falando um pouquinho sobre educação financeira. E qual que vai ser o primeiro tema que nós vamos abordar aqui? Seria o controle pessoal e o controle familiar, controle de orçamento. Então, tem uma matéria aqui do Serasa, depois eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição do vídeo, que fala um pouquinho sobre o orçamento familiar. E é uma tarefa básica das famílias saber como que é o dia a dia, quanto que eu gasto, quanto que é o custo de manter a minha casa funcionando. Os meus alunos, eu costumo falar para eles que a nossa casa é como se fosse uma empresa. Então, para toda empresa funcionar, eu preciso ter um controle. Então, primeiramente, para eu ter um controle familiar, primeiro eu preciso ter um controle pessoal. Eu preciso saber quanto eu ganho, quanto eu gasto, e depois eu preciso montar o controle da minha empresa, da minha família. E aqui nós temos algumas vantagens do orçamento familiar. Então, conhecer a real situação financeira pessoal e da família, analisar se o estilo de vida está adequado. Então, às vezes eu tenho um carro que não condiz com o salário que eu tenho, ou eu pago um aluguel que não vai me permitir no futuro ter a minha casa própria. Tomar as melhores decisões sobre quais gastos eu posso cortar, quais gastos eu posso reduzir. Me facilita fazer uma pesquisa de mercado, e aí para diversas coisas, por exemplo, conta de internet. Será que tem alguma empresa que vai ser mais barata do que o que eu já uso? Eu uso o pacote de internet suficiente? Às vezes eu não uso o pacote inteiro, poderia reduzir, contratar de uma outra operadora. Onde eu faço supermercado, às vezes eu posso comprar no atacado, que está mais barato do que no varejo. Então, para isso, o orçamento familiar nos ajuda bastante. Tá bom? E aqui nós temos algumas dicas, de como começar a fazer o orçamento familiar. Então, primeiro a gente vai ver como que vai ser dividido. Se vai ser uma divisão igual pela quantidade de pessoas que moram na casa, ou se vai ser uma divisão proporcional aos gastos de cada um. E, obviamente, quanto cada um recebe. Então, você pode unir todo a montante da família e depois dividir por um percentual. Tudo bem? Depois, passo 2, anotar todas as despesas pessoais e familiares. E aí, dentro das despesas pessoais, a gente vai ter os gastos essenciais, que são despesas fundamentais para a sobrevivência, então aluguel, condomínio, água, luz, alimentação, coisas que a gente tem que pagar todo mês. Gastos necessários, despesas que são essenciais também, mas não é tão primordial, mas precisa para o nosso padrão de vida. Então, academia, plano de saúde, mensalidade de escola. Apertou, eu posso colocar em uma escola mais barata, ou então, de repente, colocar em uma escola pública, ou uma escola privada, tentar uma bolsa, E os gastos supérfluos são lazer, nosso Netflix, nossas viagens, principalmente alimentação, comer em um restaurante um pouquinho mais caro, por exemplo. E, obviamente, isso vai nos ajudar a traçar novos caminhos e, às vezes, ou sair do buraco ou alcançar sonhos. Então, nós podemos dividir em etapas. Então, aqui para vocês, eu tenho um controle, um controle de gastos que eu uso, uma planilha bem simples. Pessoal, existem vários métodos de controle financeiros, tá? Você pode fazer no caderno, você pode fazer em aplicativos. Essa planilha é a planilha que eu uso, que também contempla investimentos, mas isso eu vou deixar
como matéria, né, de um outro vídeo, como conteúdo de um outro vídeo, que primeiro a gente precisa educar financeiramente para depois começar a pensar em investimento, tá bom? Comenta aqui se vocês estão nos times dos endividados ou no time de já quero investir. E aí eu vou montar algumas playlists aqui para quem já quer sair do endividamento, vou mostrar uma playlist para quem quer começar a investir. E uma outra coisa muito importante que nós temos aqui no site da Serasa é anotar todas as nossas fontes de renda. E isso vai incluir o quê? Salário, pensão, rendimentos com aluguéis ou aplicações, olha os investimentos aí, bonificações e premiações, né? E a renda extra, pessoal. Uma coisa que ficou escancarado, principalmente durante a pandemia, é que a gente não pode ter só uma fonte de renda, né? Então a ideia aqui, se eu trabalho de carteira assinada, por que eu não posso empreender? Por que eu não posso dar uma aula? Por que eu não posso ter uma segunda renda para incorporar, né, ao meu salário? Porque muitas pessoas perderam emprego durante a pandemia, e quem tinha uma só renda acabou sendo mais prejudicial, né? Eu sei que para quem é empreendedor, principalmente, é mais difícil, né? Eu tenho minha empresa, então para eu ter outras fontes de rendas é um pouquinho mais complicado. Mas às vezes dentro do nosso próprio negócio a gente pode trazer produtos que possam agregar a nossa empresa. Então um exemplo, eu fui dono de buffet infantil, então eu fazia, né, as festas no buffet, e fora isso eu alugava mesas, cadeiras, né, até brinquedos para as pessoas fazerem festa nas suas casas. Então era uma renda extra dentro da minha própria empresa. Então, na hora de montar a planilha de orçamento, o mais importante é sentar com todas as pessoas da família, explicar qual o orçamento, né? Todo mundo vai mostrar quanto que ganha, vamos ver todos os gastos juntos e a gente vai ter uma ideia de como a nossa casa funciona. Eu acho importante esse debate, porque eu, por exemplo, fui criado em uma família que esse debate sobre montantes, sobre valores, nunca entrou na minha família. Então, para mim, como criança, adolescente, sempre ficou muito abstrato. Meu pai e minha mãe trabalham bastante para pagar, para sustentar a vida que eu tenho, para pagar minha escola, né? Eu sempre estudei em escola particular, para me dar a melhor escola, para me dar a melhor alimentação, mas eu nunca soube financeiramente quanto que isso era muito ou pouco, eu não sabia quantificar, porque esse exercício nunca foi feito na minha casa. Então, eu acredito que, principalmente para essa nova geração que precisa muito de informação, né, que tem informação a todo momento, acho que essas informações são necessárias para ser passadas para os nossos filhos e principalmente para a nossa família em geral, seja nossa esposa, seja nosso companheiro, porque assim a gente consegue definir objetivos pessoais e familiares. Então, eu quero fazer aquela viagem com a família no final do ano, quando eu tirar férias, quanto que isso vai custar? Quanto que eu preciso poupar todo mês para chegar naquele objetivo? E não fica tão abstrato, né? Até para a família saber que, realmente, cortamos aquele Netflix que era muito bom pra gente, mas a gente conseguiu fazer uma viagem no final do ano e foi muito legal, né? Então, até pelos sacrifícios que a gente faz durante o dia a dia, nos ajuda a atingir objetivos maiores no futuro, seja nossa casa própria, seja uma viagem, né? Então, é sempre bom a gente definir objetivos de curto, médio e longo prazo, tá? Então, eu vou deixar para vocês a descrição aqui no canal, na descrição do canal, desculpa, o link do site para vocês darem uma olhada. Mandem aqui nos comentários, pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, o que vocês querem ver nos próximos vídeos. E nos sigam nas redes sociais também. Eu tenho aqui o Instagram, né, do canal, que eu posto sobre investimentos, posto aqui algumas dicas de investimento, também de controle financeiro, tá vendo? De orçamento familiar, até para vocês conseguirem começar a fazer os seus planejamentos, definição de metas. Então tem bastante conteúdo aqui no canal. E aí deixem seus comentários se vocês vieram aqui por causa do YouTube, vim do YouTube, ou então sou aluno seu, estou gostando do conteúdo. Então esse foi nosso primeiro vídeo nesse novo modelo, espero que vocês gostem. Não esquece de se inscrever, curte, compartilha, manda para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, né? E vamos criar uma comunidade aqui. A ideia do canal é justamente de sermos uma comunidade, a gente vai se ajudando. Vou mostrar para vocês que dá para investir com pouco dinheiro, que é um tabu muito grande. Muita gente fala assim, não, só pode investir quem é rico, só pode investir quem tem mais de R$1.000. Pessoal, não. Mas primeiramente nós precisamos nos educar. Não existe dinheiro fácil, não existe a ação do momento que você vai ganhar R$10.000 investindo R$1.000, não existe isso, não existe grana fácil, no mercado não existe, tá bom? É muito trabalho, é muito estudo e espero poder contribuir com vocês e aprender com vocês também. Em sala de aula eu falo para os meus alunos que eu aprendo muito com eles.
Então, acredito que essa comunidade aqui vai ser também para aprendermos juntos. Então, até o próximo vídeo e até mais, pessoal.